As tais sanções contra o Xandão já estão dando o que falar. Inclusive, o governo está começando a ficar preocupado sobre o que pode acontecer, inclusive com os bancos aqui no Brasil. Seja bem-vindo ao canal, que é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vai ver aqui. Efeito Alexandre. O governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. O governo deu ordens para que fosse mapeado se briga com Donald Trump pode respingar em instituições financeiras. O pessoal já está começando a ficar preocupado. Primeiro foi essa questão de impedimento do visto para os Estados Unidos. Não saiu uma lista, mas o pessoal falou que já tem os nomes e tenta a sorte aí. Quem quiser chegar lá, né, vai descobrir se está o nome dele na lista ou não. E a gente vê que aqui o governo brasileiro também já está preocupado com essa situação e a gente vai entender por quê. Sob reserva, o corpo jurídico de diferentes ministérios e do Planalto Planalto recebeu nos últimos dias ordens para mapear possíveis consequências para empresas e autoridades diversos caso o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de fato seja alvo de sanções dos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. A preocupação do governo é que grandes bancos nacionais que operam nos Estados Unidos e fazem transações em dólar possam de alguma forma ser penalizados na esteira da briga entre o governo Donald Trump e o juiz da Suprema Corte. Ou seja, o pessoal já começou a entender que o negócio não vai ficar só ali, não vai mais poder ir na Disney, não vai mais poder colocar os pezinhos lá nos Estados Unidos, vai muito além disso. Essas sanções de cunho financeiro, o pessoal pensa que, mas então ele para de ir nos Estados Unidos, não tem mais conta em instituição nenhuma lá, então não tem problema. Não, muitas empresas aqui do Brasil, muitos bancos têm sim negócio nos Estados Unidos. E recentemente eu até fiquei sabendo que a Caixa Econômica Federal também tem alguns negócios nos Estados Unidos. E isso pode prejudicar essa empresa também, né? Porque pelo fato de ser estatal, né, vai seguir os desmandos do Lula e provavelmente vai tentar manter aí essas contas do Xandão. Mas aqui, entre as possíveis punições administrativas ao magistrado do STF estariam a impossibilidade de ele utilizar cartões de crédito de bandeira americana, ser impedido de viajar aos Estados Unidos e colocar entre os alvos de sanções o escritório de advocacia de seus familiares e uma empresa de consultoria e treinamento que tem a esposa e os filhos dele como sócios. Então a gente viu recentemente que é uma jogadinha lá desse pessoal de Brasília, né? Que eles ganham bem pra caramba, né? Para o funcionalismo público, então, eles estão no topo da hierarquia. Só que ainda assim, eles ganham muito mais dinheiro com outras coisas, né? Com institutos, escritórios de advocacia. Só que como eles não podem ter nada no nome, sempre vai ter no nome dos filhos, da esposa. E aí já colocaram essa possibilidade também, né? Os parentes que tiverem proximidade e derem suporte para ele também vão sofrer as sanções. O imbróglio aconteceu, acendeu o sinal amarelo no Palácio do Planalto, porque, a depender da extensão da canetada de Trump, a penalidade morais poderia implicar em multa a bancos brasileiros que estariam em casos específicos sujeitos ao ordenamento jurídico americano. Agora, o detalhe é o seguinte: como assim? Por que esses bancos estariam sujeitos a multas? A sanção não é especificamente ao Xandão? Pelo diagnóstico do governo, funcionaria assim. Mesmo que o ministro do STF não tenha um centavo em contas correntes nos Estados Unidos, bancos brasileiros que operam em território americano poderiam sofrer multas se transacionassem com Alexandre ou com familiares e empresas ligadas a ele. Então, não tem risco das empresas sofrerem nenhuma multa, né? Basta simplesmente cortar qualquer vínculo, relação, cancela as contas, cartões, tudo do Xandão. Pronto, as empresas estão salvas, né? Não vão ter problema. Só que aí a gente vai esbarrar em um pequeno probleminha, né? O precedente mais próximo mapeado pelo executivo ocorreu há cerca de 15 anos, quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano por permitir que uma pessoa sancionada utilizasse uma conta dela em uma agência da instituição financeira nos Estados Unidos para receber valores. Então já aconteceu e o Banco do Brasil foi multado por conta disso. Especialistas consultados pela Veja dizem que uma prática comum entre as instituições financeiras é fechar as contas de pessoas penalizadas pela Magnitsky para evitar futuras dores de cabeça. Entre interlocutores que acompanham a situação dentro do governo, a avaliação é de que os desdobramentos de uma eventual sanção ainda são imprevisíveis, mas os bancos, ainda que pressionados por eventuais multas, não retirariam o ministro do STF de sua linha de correntistas. Mas me explica, qual a razão? Por que uma empresa dessa aqui que normalmente tenderia a evitar dores de cabeça, né, sabendo que poderia ser multado se mantivesse negócio, por que uma empresa dessa ia manter as contas do Xandão? Simplesmente porque ele pode, através de uma canetada, né,
obrigar essas empresas a manterem as contas dele ativa. Então ele pode cagar uma regra da cabeça dele e simplesmente colocar assim, ó, é terminantemente proibido qualquer instituição brasileira de desfazer negócios, vínculos ou cancelar contas correntes de ministros do STF. Pronto. Aí ele obrigou, como ele está acostumado, né, a legislar da forma dele, toda capenga, cheia de erro, com todos os problemas, a bem de qualquer legalidade, né, inclusive infringindo a própria Constituição. Para ele, isso aí já é coisa do passado, ele já superou essa história de legalidade, constitucionalidade, não, para ele não. Ele já vem aqui, ó, a iluminação já vem pronta. Então, ele pode vir cagar essa regra e aí as instituições são obrigadas a manter os vínculos e as contas correntes dele. O que acontece? Essas, a início, né, elas vão receber multas, né, vai ter prejuízo, e depois o que acontece? Simplesmente elas vão ter que escolher se vai continuar mantendo relações com o Xandão ou com os Estados Unidos. E com essa obrigatoriedade, né, vão acabar cancelando qualquer relação, qualquer vínculo com os Estados Unidos. Ou seja, é um prejuízo muito grande para as empresas aqui no Brasil, para os bancos aqui no Brasil. Para quê? Para ficar defendendo esse bode careca aí que tá encostado aí e travando o país todo. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.